Mateus capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e manietado o guarda do cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la, e queria matá-lo, mas temia o povo porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convívios e agradou a Herodes. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, disse ela: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a cabeça foi trazida num prato e dada a João, e ela a levou para sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, dar-lhe-ei vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte ao anoitecer. Estava ali sozinho. Extremamente o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite foi Jesus e com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és Filho de Deus. Ora, temida a travessia, chegaram à terra de Nazaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados.